E os questionamentos que eu te fiz sobre o Sartre é porque, na minha visão, ele é autocontradictório, sabe? Por ele ser irracionalista, ele já começa de uma forma totalmente errada, porque ele acredita que a verdade pode ser alcançada por uma via que não é a razão, que a razão é um instrumento nosso, da nossa espécie, é uma forma como a nossa mente especificamente trabalha, mas não é algo absoluto, não é algo inquestionável. Né? Aí ele fala que a existência é absurda, que ela não tem sentido, que a gente é que constrói o significado das coisas. Aí ele diz, o homem é um ser no qual a existência precede a essência. Eu sempre achei uma aberração isso. Sempre pensei, mas gente, calma lá. Quando eu falo de homem, eu tenho que pensar em um conceito. Eu tenho que pensar em um conjunto de atributos. E lá no livro O Existencialismo é um Humanismo, o Sartre fala do o conceito clássico mesmo de essência. Ele não está dando um novo conceito. E aí, eles falam assim, não, mas o homem, ele não tem uma definição, é ele que se define pelos seus próprios atos, e os atos do homem são livres, portanto, não tem uma definição final, não tem uma definição definitiva. O homem sempre está procurando a si mesmo e ele nunca acha. Tá, mas quando eu falo de homem, eu tenho que pensar em algo definido na minha cabeça, para eu poder diferenciar homem de nuvem, de chão, de cachorro, de gato, sabe aquelas lições básicas de Aristóteles? Como que o Sartre responde isso, sabe? Parece que o Sartre ele é mais um cara revoltado com a religião, com o moralismo, com as amarras sociais, e ele vem com essa conversa de querer se livrar dos grilhões, sabe? E nisso me parece que ele fala algo que não é para ser levado a sério. Isso é um resumo da minha crítica. Sim, eu entendo perfeitamente a tua crítica. Eu, inclusive, eu compartilho de uma posição, sabe, também crítica em relação ao que ele fala sobre essa questão da essência, na medida em que ele parece colocar as coisas como se de certa forma não pudesse haver nada, absolutamente nada de essencial na espécie humana. O que vai totalmente contra as tradições, especialmente de discussões do tipo ontológicas, né, sobre o que que de fato, o que que é essencial quanto à nossa própria espécie mesmo, né? O pessoal que quer saber sobre qual é a ontologia do ser humano, enfim, que é um papo abstrato também, né? Geralmente a pergunta é sobre o que que é essencial para que haja humanidade, né? Ah, e eu sei que parece um pouco estranho, né? Mas ele parece ter um pouco de razão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está negando isso de que a gente possa descobrir alguma essência, alguma natureza humana, ele é contrário a essa busca de uma naturalização do humano, né? Ao mesmo tempo eu consigo ver alguma razoabilidade na distinção que ele faz ali, que eu comentei na live, né? Nessa questão nessa diferença entre natureza humana e condição humana, né? Eu vejo alguma razoabilidade nesse lance da condição no sentido heideggeriano, né? Heideggeriano, não sei como falar agora, Heidegger. É estranho esse termo, né? Heideggeriano. Mas tem algo de heideggeriano aí no sentido do ser aí, né? Esse ser, esse indivíduo, esse, essa espécie, esse animal que é posto no mundo, que é dado no mundo, né? E quando a gente pensa, a própria colocação desse termo, ser aí, estar posto no mundo, parece ser uma colocação já de que, olha só, parece que alguém, no mínimo, se algo foi posto é porque alguém colocou, né? E aí alguém pode dizer, então deve ter um Deus, deve ter alguma coisa inicial ali que bota, né, as coisas no mundo, né? Mas, na verdade, esse lance, quando ele fala de estar lançado no mundo, talvez seja simplesmente uma constante, né? Como se nós, enquanto humanos, indivíduos humanos, estivéssemos participando de uma constante da própria humanidade, e aí que ele vai dar aqueles saltos de partir do indivíduo para o coletivo, né? De que eu me escolhendo escolho todos os homens, né? Mas eu não compro, digamos, totalmente esse discurso existencialista, não. No sentido de que não tem nada essencial no humano. Eu acho abobrinha, inclusive a nível científico. Eu acho que sim, existem coisas bem próprias do humano, basta, sei lá, estudar biologia, né? Mas é claro que ele também não está falando ao mesmo tempo a gente tem que ser generoso, né? Porque ele não está falando exatamente de que não há uma biologia propriamente humana, né? Ele está falando de uma essência num nível metafísico, num nível realmente, assim, para além do material, da parte física do ser humano. Ele está dizendo que não existe algo propriamente abstrato, essencial, metafísico, ontológico que defina o humano, e que essas definições elas são construídas na própria subjetivação, na própria construção de projetos dos próprios humanos, né? Então, sim, tem um pouco de revolta aí dele, parece que ele realmente está tipo, a senhorita Mercier que ele fala, né? Crítica católica, ela não sabe o que está falando. Basicamente, eu acho, é como se ele quisesse dizer isso, ao mesmo tempo que ele está tentando se desvencilhar das críticas dos comunistas, ao mesmo tempo que está tentando abraçar os comunistas, né? Mas ele parece assim um revoltado, e talvez seja essa revolta que deu algum sucesso ali para ele, né?
Mas eu realmente não compro assim esse discurso simplista, né, de que não existe qualquer essência, né? Eu acho que existe alguma coisa ali que talvez não dependa da nossa existência e que mesmo que a gente venha a existir, né, essa coisa está ali, pelo menos uma proto-essência, digamos assim. Mas às vezes também um papo extremamente abstrato, porque é ontológico e eu não gosto de papo ontológico. Eu acho que a gente está numa penumbra bem gritante assim sobre essas questões últimas, né? Que é quase como uma questão assim de descobrir o sentido da vida, né? Legal. Então vamos falar da ética, né, que é a sua especialidade e é aquilo